a mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianca, uma alegria ter você aqui comigo em mais um episódio. Esse episódio é onde eu recebo uma convidada super especial. O propósito desse podcast é receber convidados onde aqui, juntos, nós vamos transbordar muitas chaves, vamos falar de diversos assuntos, com o objetivo de te inspirar e te ajudar aonde você está na sua vida, para todas as áreas. E eu estou muito feliz que eu estou recebendo aqui uma convidada bacana, uma convidada especial, uma grande amiga. Mas antes eu quero te lembrar, você que está chegando, que é novo aqui no canal, se inscreve aí já, tanto no YouTube, no Spotify, ativa as notificações para receber todos os de Papo com a Drica. Tem muita gente bacana passando por aqui, são tantas chaves, histórias de vida, são muitos insights sendo compartilhados. Eu tenho certeza que vai te inspirar com várias histórias. E vamos ao que interessa. Vou fazer aqui a apresentação dessa minha super amiga. Você que está nos ouvindo, presta atenção, ela que é empreendedora de destaque, cuja liderança é fundamental para o sucesso da sua loja, a Quinta Valentina Alphaville, que eu sou muito fã, com mais de 18 anos de experiência em atendimento ao cliente, 10 anos em docência nas áreas de comunicação e marketing, ela personifica o empreendedorismo e a dedicação, adicionando um toque de excelência à sua jornada profissional. E eu sou prova viva, porque eu conheço, eu valido o trabalho dela, a excelência dela, a jornada dela. Ela é uma inspiração também para mim. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Mais Zupa Feldberg. Obrigada, meu amor, obrigada. É um prazer imenso estar aqui, estou muito feliz. E ansiosa para bater esse papo, falar um pouquinho sobre a minha trajetória e poder inspirar outras pessoas e aprender também, né? Quando a gente pensa que a gente está ensinando, a gente também aprende. Então, é um prazer imenso estar aqui. Ai, que maravilhoso! Mari, conta aqui para a mulherada, principalmente, que nos escuta, né? O público aqui do meu perfil, tanto do Instagram, do YouTube, do Spotify, são muitas mulheres que nos ouvem. Sim. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua jornada, quem é Mari, tudo. Bom, vamos lá. Eu sou recém-chegada, né, em Alphaville, tô aqui na nossa região há pouco tempo. E a gente já super se conectou. Já se conectou desde o primeiro momento, assim. Sou casada, tenho 2 enteados lindos, uma família que demorou muito para ser feita, mas quando chegou prontinha, né, para mim. Que bênção. E foi uma família que fez virar uma chavinha. Então, como você falou, eu tenho bastante tempo de mercado de trabalho, então trabalhei desde os 13 anos. Então, foi uma jornada que começou bem cedinho. E começou justamente pela necessidade mesmo, né? Eu acho que uma criança de 13 anos, ela não trabalha porque é bonito, mas sim por uma necessidade ali do ambiente familiar que ela faz parte. E isso, para mim, nunca foi um motivo de tristeza ou de vergonha. Muito pelo contrário, eu amava trabalhar. Então, comecei em pequenos trabalhos, né? Com 13 anos. E fui atrás de conseguir montar a minha história. Então, eu sabia que, vinda de uma família mais humilde, eu precisaria trabalhar para conseguir alçar voos maiores do que os meus pais tinham conseguido, né? E se capacitar também, né? Exato. Então, assim, eu sempre tive uma educação muito rígida no sentido de que o quanto era importante estudar, né? Então, meus pais não conseguiram e sempre falando pra gente. Então, eu sou uma irmã, tenho 5 filhos, 5 irmãos, então sou numa família de 6 filhos no total, assim. Então, uma família super grande. E eu sabia que com estudo e com trabalho eu ia conseguir. Então, eu saí de casa com 17 anos e meio. Eu morei no interior, né, de São Paulo, aqui em Piedade. E com 17 anos e meio, eu fui morar sozinha em São Paulo para trabalhar, para conseguir estudar, para conseguir ter uma formação e conseguir fazer, né, da minha vida que fosse uma vida de sucesso. E dentro desse meio, eu trabalhei em diversas áreas. Então, já fui desde... né, comecei a trabalhar numa fábrica de batata frita, que eu ganhava R$50, com 13 anos. E aí, disso, fui indo e eu sempre fui empreendedora. Então, eu nunca me contentei em
estar da forma como eu estava, né? Porque o empreendedorismo, às vezes as pessoas pensam que é o ato de você abrir um negócio ou de você prestar um serviço, mas não, o empreendedorismo é o ato de você perseverar, né? De você ter uma mudança de rotina, de você olhar e ter um objetivo e você fazer de tudo para você chegar nesse objetivo. Então, foi isso que eu fiz. Então, o tempo inteiro eu fui atrás de conseguir. Então, comecei em trabalhos menores, até que eu fui recepcionista, fui gerente financeira, fui trabalhar com comércio exterior, depois fui gerenciar uma clínica de serviços odontológicos. E aí foi gigante a trajetória até eu chegar no Senac, que é uma grande instituição, onde eu passei 10 anos como professora. E é muito bacana, porque quando eu tinha 16 para 17, que foi quando eu fui me formar no ensino médio, eu não tinha nenhuma perspectiva de estudo, porque meu pai não podia pagar, né? E naquela época, eu tô com 38 anos, então naquela época não tinha muita coisa de graça, né? Não tinham tantas ofertas como se tem hoje. E eu lembro que meu pai me trouxe de Sorocaba, que ele trabalhava em Sorocaba, uma revista do Senac. E, na época, o Senac, os cursos eram pagos, era diferente do que a gente tem hoje dentro do Sistema S. E aí eu lembro que eu olhei os cursos do Senac e eu fiquei apaixonada. E eu falei, nossa, eu quero muito poder estudar nessa escola. Você já tinha essa gana, né? Essa vontade exato, de conhecimento, essa sede. Exato. E aí, quando eu fui para o Senac ser professora, foi uma realização gigantesca, porque assim, foi uma escola que eu sonhei em estudar e eu não pude, porque eu não tinha condições financeiras, e de repente, como profissional, eu fui tão valorizada lá dentro. Eu passei 10 anos lá, e foram 10 anos incríveis de muito aprendizado, de muita descoberta, de muita doação, né? Porque ser professora, aula em qual área? Área de comunicação e marketing, e também na área de aprendizagem, que é a Nossa, área que forma, né, os adolescentes para o primeiro emprego, em parceria com grandes empresas. Então, foi muito bacana. Então, eu consegui ter uma noção muito boa de muitas áreas de conhecimento e colocar isso para formar quem está chegando no mercado de trabalho, né? Então, foi muito bacana. E também eu acho que foi uma escola para você, em termos de empreendedorismo, para você, inclusive, empregar hoje, né? Sim. Eu trabalhei já, né? Antes do Senac, eu fui gerente de uma clínica onde eu tinha 30 pessoas abaixo de mim. E ser gerente, essa parte de gerenciamento é uma colocação tripla, né? Porque você tem que pensar no bem-estar dos funcionários, ao mesmo tempo você tem que pensar no bem-estar do negócio e você precisa cuidar do cliente. Então, esses pilares, para que a gente tenha uma empresa de sucesso, não é fácil. Então, estar no Senac, com certeza, me abriu a mente para muitos desafios que hoje, como lojista, né? Então, como fazendo parte do comércio, eu consigo entender e avaliar e falar, deixa eu fazer por esse lado que talvez seja melhor, né? Então, aprendi com N locais que eu passei, assim. Eu acho que, por eu ter trabalhado em diversas frentes, então, desde a área clínica, hospitalar, a área de vendas, a área de atacado, né? Eu brinco que eu já fiz de tudo um pouco. Então, isso me trouxe muita sabedoria, muitas vezes, para saber o que não fazer, ou o que fazer, de que forma fazer. E isso facilita um pouco a minha jornada, embora a jornada de empreender é sempre desafiadora, né? Sempre não é fácil. Desafiadora, é um passo de fé. Um dia tem, um dia não sim, tem, dia socorro Deus, exato, um dia matando um leão por dia. Exato. Mas eu acho que é gratificante. É gratificante, também. Eu ia falar isso. Se você está com o seu propósito, né, se faz parte do seu propósito. Eu brinco que quando eu não trabalhava no Senac ainda, mas eu era gerente dessa clínica, eu adorava dar treinamento, eu inventava treinamento. Eu falava, hoje a gente vai ter treinamento de atendimento ao cliente. Porque eu já tinha uma experiência grande de trabalho, né? Então, comecei a trabalhar com atendimento ao cliente desde os 15. Então, para mim, independente da forma que eu estava, se eu estava atrás de um balcão servindo numa lanchonete, ou se eu estava numa recepção na Avenida Europa, que é o caso da Rara, que eu trabalhei, com grandes pessoas, com grandes personalidades, com grandes nomes da sociedade de São Paulo. Então, não importa onde você esteja, você está com pessoas, né? E eu sempre fui a pessoa que fui ligada a pessoas. Eu nunca gostei do quieto. Então, apesar de eu estar numa parte de gerência, eu já estava ensinando. Então, eu treinava as minhas consultoras e falava, agora a gente vai fazer dessa forma e vai dar certo. E eu tive um resultado muito legal dentro, né, dessa experiência. Então, acho que pessoas faz com que o propósito realmente aconteça. E na minha concepção, eu falo sempre isso, descobri isso dando aula, né? E eu vim para fazer isso, eu vim para ensinar, eu vim para agregar, para conseguir trazer um aprendizado para quem quer que seja. Então, às vezes, eu tenho a minha funcionária em casa e eu falo para ela, vamos tentar fazer diferente?
vamos tentar ver de que forma que a gente vai fazer e não simplesmente deixar passar, né? A gente fica tentando colocar ali situações hipotéticas, mas para fazer com que o pensamento venha e aconteça e consiga evoluir essas pessoas de alguma forma. Com certeza, eu acho que sempre é uma oportunidade, Sim, né? De sim. você ensinar algo que a gente sempre tem para ensinar, porque eu acho que todo mundo tem algo para ensinar Sim, para as outras, e também é uma oportunidade da gente aprender, sim, né? Eu acho que a todo tempo nós somos eternos aprendizes. é verdade. De sempre estar aprendendo, sempre estar tendo esse coração humilde de reconhecer que às vezes Sim. tem outra pessoa que faz melhor do que a gente. Exato. E isso é muito desafiador, né? Porque quando você empreende, Muitas vezes você quer fazer do seu jeito. você quer fazer né? do seu jeito, ou você quer fazer tudo, né? Porque você quer garantir que aquilo vá ficar bom, mas é extremamente importante delegar, assim. Então, entender o que para você faz sentido você fazer, você colocar o seu tempo ali, a sua energia, e o que outras pessoas, né? E de que forma você ensina outras pessoas. Então, na loja eu aprendi muito isso. A gente teve um turnover, assim, de funcionários, porque é complicado, né? Essa parte de varejo, mas que foi sensacional, e a importância de poder ensinar. Então, tem manhãs que a gente não abre a loja, a gente fica em treinamento, justamente para a gente aprender de que forma a gente atende melhor o nosso cliente, Sim. né? Porque senão a gente sai do que a gente veio fazer. A gente não veio só, né? Falando da Quinta Valentina, a gente não veio só vender sapatos. A gente tem um propósito, né, de fazer uma mulher feliz. Então, a partir do momento que essa mulher chega na nossa loja, ela precisa ser muito bem tratada, ela precisa ser muito bem atendida. Então, de que forma que a gente treina para que a gente consiga excelência nisso, né? Então, Sim. acho que excelência, capricho é uma das palavras que fazem parte, assim, do meu dia a dia e da Meu minha também. história. É algo que eu prezo muito, essa questão da excelência. Eu acho que é uma qualidade importantíssima nos Sim. dias de hoje, né? Sim. Eu acho que acaba nos destacando no sentido de... Porque tem muitas pessoas que são medianas, digamos, né? E eu Exato, acho que quando você tem já esse cuidado Sim. e você preza pela excelência, pelo capricho, eu acho que acaba sendo um destaque natural, Exato. né? Porque é algo que faz parte da sua essência. Sim, é uma palavra tão feia, né? A gente fala mediocridade, né? As pessoas costumam... viralizou muito isso com o vídeo do Cortella, mas eu falava para os meus alunos, né? Falava assim, você lembra quem era o pior aluno e o melhor aluno da quinta série? Né? Então, eu dava para adultos. Então, assim, lembrar da quinta série era algo muito distante, muitas vezes. E eles sempre lembravam quem era o pior e quem era o melhor, né? O chamado CDF. E aí eu falava, e quem eram os outros? Nossa, os outros eu não faço a mínima ideia. Então... Eu falava, porque eles eram médios, né? Então, você lembra de quem se destaca. Então, você ainda consegue lembrar quem foi o melhor aluno da sua quinta série e você tem 40 anos. E você ainda consegue lembrar quem era o terror, o que, né, não fazia nada direito, você também consegue lembrar. Então, pelo que você quer ser reconhecido, né? exato. Você quer Eu ser ia falar isso reconhecido, agora. né? Pelo melhor ou pelo melhor aluno, né? É. Então, e eu acho que isso foi o que... falar sobre capricho, né? Sobre essa parte de excelência, isso me abriu muitas portas. Quando a gente fala muito de networking, né? E hoje em dia existe um nome, mas Nossa, há 15 anos não existia, né? Exato. Não existia essa palavra, networking. A gente foi aprendendo e foi construindo. E eu falo que eu sempre saí de um trabalho e fui para outro, justamente por pessoas que eu me conectava nesse trabalho e que me levavam para trabalhar com eles, assim. Então, eu sempre tive uma facilidade muito grande com memória. Então, eu conheço uma pessoa, eu acabo lembrando o nome dela e falando sobre ela. E isso sempre me abriu muitas portas, porque quando a gente fala de atendimento ao cliente, o cliente quer ser atendido pelo nome dele. E nesses trabalhos que eu tive, né, principalmente na Rara, que foi um trabalho, assim, eu falo que me moldou muito para o que eu gostaria de ser, né? Me trouxe ali uma pontinha do que eu não conhecia e do que eu gostaria de passar a ser até muito então. Também, né? Eu fui trabalhar com 18 anos, então era uma clínica de luxo, né, de alto padrão em São Paulo, e eu recém-chegada do interior, então, assim, tudo era uma novidade, eu não sabia nada, né? E quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu sentei ao lado da Hebe Camargo. Ai, que legal! E aí, por um momento, eu achei que era uma pegadinha. Assim, eu falei, não é possível, gente. Como que eu vim numa clínica e eu tô sentada ao lado da Hebe Camargo, né? E não era uma pegadinha, passei 2 anos e meio lá, trabalhando dura, de segunda a segunda. Esse público, e atendendo né? esse público para cima demais, né? Porque não tem nem classificação. E foi um lugar que eu aprendi muito. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu acho que eu posso dizer, talvez, destemida. Então, diferente de muitas vezes o que a gente vê nas empresas, né? Você vai conversar com o CEO.
e você sente um pouquinho de medo de falar com esse CEO, eu nunca tive. Também então, não. para mim, podia ser a Hebe Camargo, mas ela era a Hebe Camargo maravilhosa, mas continuava sendo uma pessoa. Sim. Eu nunca tive esse olhar, né? E isso eu acho que me abriu muitas portas. Porque Facilita, as pessoas... né? Exato, as pessoas chegavam e eu conversava com o maior prazer da vida. E conversava e tudo mais, e isso ia fazendo com que eu me aproximasse das pessoas. Então, quando eu saí, então eu tive contato com a mulher do dono das Casas Bahia, enfim, N pessoas, e que me chamavam para trabalhar. Então, isso era muito legal. Então, eu sempre saí de um emprego, né? E precisava muito trabalhar na época, já para ir para outro emprego. E foi também através de uma conexão que você chegou na Quinta? Também através de uma conexão. A Quinta Valentina é uma marca que ela já existe há 14 anos. Mas no primeiro momento, sou muito né, fã já, desde antes de Mari, aqui na região de Alphaville. Marina está de prova. A gente teve uma representante maravilhosa aqui em Alphaville. E é uma marca que já existe há 14 anos e que eu conheci quando eu morei em Rio Preto. Então, eu morei em Rio Preto 5 anos, em São José do Rio Preto, onde a marca fica hoje. Mas é engraçado pensar que a marca, ela passou a existir, né, quando ela veio lá em 2009, vindo justamente de um problema de atendimento. Jura? Então, em 2009, começou a se falar muito em autosserviço. Porque realmente, né, é um pouco chato. Você chega numa loja e vem aquela pessoa, oi, posso te ajudar? Você está chegando, você quer olhar os sapatos e você não conseguia. Então, a Quinta Valentina surgiu com autoatendimento. Então, eram lojas de andares e que tinham o 35, o 36, o 37. E a mulher se servia do que ela queria. Isso em Goiânia. Tá. E aí, depois, eles passaram a ver que esse modelo era legal, mas que precisava de algo mais. E foi aí que eles foram desenvolvendo, né? Exato, tudo que a gente tem hoje. Então, hoje a rede já conta com mais de 30 lojas físicas. Eu fui a 18ª a inaugurar aqui em Alphaville, e eu conheci justamente por causa das amizades, justamente por isso, assim. Eu falo que qualquer ser humano, ele sempre vai ter um lugar especial para mim. A partir do momento que ele chegou, não existe aquela coisa de olhar e não se identificar. Ainda bem, eu não tenho isso. Então, até que ele não mostre o contrário, ele vai ser meu melhor amigo por muito tempo. E eu fiz grandes amizades em São José do Rio Preto. Legal. E uma delas era a Bruna. É a Bruna que trabalhou com a marca e que falou, Mari, é sua cara ter uma Quinta Valentina. E aí estava nessa transição de passar a ter uma família, e aí não queria me dedicar tanto ao mercado de trabalho e de consultoria também, porque né? consome, que eu fazia, né? consome Acaba bastante. consome, dependendo até do cargo, você tem que viajar, Exato, você tem que estar exato. bastante à disposição, né? E aí eu saí do Senac, fui para Digital House, que é uma startup argentina, Conheço. e eu tinha que viajar, tinha que fazer várias coisas, aí eu peguei e falei, não dá. E aí, quando a gente fechou a operação aqui no Brasil, né, eu falei, então vamos pensar em empreender. Tirei um mês de férias e quando eu vi, já estava com um contrato assinado com a QV. E hoje é a menina dos meus olhos, assim, é uma filha que Com certeza. tá crescendo, tá se desenvolvendo e a gente tá muito feliz Aqui com o em resultado. Alfa tem quanto tempo, amiga? Aqui em Alfa, 10 meses. A gente Olha inaugurou aí, em maio. nem um ano ainda. Nem um ano. A gente inaugurou em maio. E a loja tá linda, fica aqui também o convite, o meu convite, para você que é aqui da região. Sim. A loja fica localizada no centro comercial, é um charme. Tem muito sapato gostoso, tem muito sapato lindo, maravilhoso, que segue aí muitas tendências de moda, traz muita inovação. Sim. Né? E é uma marca vanguardista, né? No sentido de a gente querer uma experiência mesmo. Então, hoje a cliente que ela entra na loja, a gente sabe quem ela é pelo nome dela. Sim. Né? E diferente das grandes marcas, a gente não consegue isso. Então, um cuidado que a rede como um todo tem é continuar mantendo esse lado mais pessoal, que a gente quer que a nossa loja seja sinônimo de um lugar acolhedor. Então, o nome Quinta Valentina é lugar de mulher valente. Então, é para que as pessoas se sintam à vontade. Então, hoje a gente já tem a cliente que ela só passa e toma um cafezinho e que não compra e que tá tudo bem, que a gente tipo fica feliz e bate papo. Porque eu estou sempre lá na loja. E é um lugar para isso mesmo. É esse lugar que a gente quer ser, É né? muito agradável, E por muito isso talvez a gente se gostoso. identificou tanto, né? Eu e você. Muito. Porque você dá total apoio a esse movimento empreendedor, né, Dri? Eu gosto bastante, assim como você, eu também pivotei, saí da área corporativa depois de muitos anos, Sim. com o sonho de empreender, o que não é fácil. Mas é gratificante, Sim. é realizador, é você realmente ter uma ideia e você ver os frutos daquilo. Sim. Acho que
ver a outra pessoa, né, no seu caso, por exemplo, ver as mulheres, né, com autoestima elevada, usando o calçado, se sentindo bem. Sim. Eu acho que não tem preço. E eu acho que a pandemia trouxe isso, né? A gente ficou muito tempo preso. Sim. E apesar de a gente ter a facilidade da internet, e a gente tem, então a gente tem o serviço que a gente leva até a casa da pessoa, né? Então a mulher pode ligar, a gente manda uma mala para casa dela, ela não precisa vir até a loja. Mas o que a gente quer é transformar a loja nesse ponto de acolhimento mesmo, de troca, de ser um lugar onde a mulher vai ser acolhida, onde ela vai conversar. Então a gente tem diversas clientes que muitas vezes não querem nem comprar o sapato nem passa na cabeça dela, mas ela quer ser ouvida, né? Porque a gente sabe o quanto é desafiador, né? Ser mulher, o quanto é desafiador muitas vezes estar no mercado de trabalho, quantos são os dilemas que a gente enfrenta. Verdade. Então, me faz muito bem estar em contato com essas mulheres. Eu falo que é uma troca. Às vezes elas ficam muito felizes com o nosso atendimento, mas elas não têm ideia de como a gente fica quando elas saem. Porque Exato. É justamente isso, sabe? Renova. E é uma oportunidade sempre de estar se conectando, né? Exato. Eu acho que o fato de você ser empreendedor e estar, eu imagino você lá, o tanto de conexões que você faz e de papos que você troca e de aprendizados também que de geram. lições de vida, sabe? Que às vezes a gente reclama, né? Porque tá cansado ou porque choveu, enfim. E aí a gente vai e conversa com alguém e fala, ai, que história linda, né? Que bom que eu estava aqui para te ouvir, que bom que a gente estava aqui, né, para se conectar. E é muito isso, nesses 10 meses, olha a prova, né, que eu tô aqui. Verdade. E a gente se conectou e é muito recompensador, assim, porque eu cheguei em Alphaville só há 2 anos, né? Então não conheço muitas pessoas, mas estar na loja me mantém viva, assim. É algo que faz com que eu continue no meu caminho e falando, eu tô fazendo a coisa certa, tá dando certo. É o propósito, É um né? propósito, É exato. um propósito e com certeza os frutos virão. Eu acho que as conexões vêm, porque Deus, ele prepara, né? Ele une pessoas Sim. com propósitos semelhantes. Sim. Ele não só une as pessoas por acaso, mas porque tem um propósito, porque tem, de fato, uma conexão, Sim. né? Um alinhamento de chamado, de propósito. E eu vejo que nada é desperdiçado na nossa vida. Tudo é um aprendizado, né? Tudo Até as coisas que a gente pode, por um momento, achar que não são tão boas assim, mas depois que passa, a gente percebe que valeu a pena, né? Com tá tudo certeza, bem. Com certeza. E eu acho que ser também um instrumento na vida de outras, né? Sim. Eu tenho certeza que lá na Quinta não é diferente. Você lá também ser um instrumento, né, de cura para outras mulheres que ali estão. Sim. De autoestima, né? De tudo, eu acho que você acaba sendo essa pessoa que tem principalmente essa facilidade de conexão. E isso é muito legal, é muito gratificante. Sim. E, Omar, mudando agora um pouco de assunto, o que você faz para desconectar? Porque é difícil. A vida do empreendedor é bem corrida, né? Porque a gente é motoboy, a gente vai no banco, a gente faz de tudo um pouco, faz as entregas muitas vezes, né? Então, como que você faz aí para desconectar e ter um momento seu? Tá sendo um aprendizado, inclusive, isso, Dri, porque eu sou muito acelerada. E, de certa forma, quando você é CLT, se a gente puder falar assim, você tem o horário de acabar e de terminar, né? De começar e terminar. E aí, quando você vem para a vida de empreendedor, você não para nunca. Você não para nunca. Então, muitas vezes eu saio da loja e eu chego em casa e vou fazer a parte burocrática ou a parte criativa, que muitas vezes não dá para fazer da loja. Exato. E aí, eu estou me colocando nesse lugar de saber que é possível descansar. Então, algo que me deixa muito tranquila é a leitura. Então, eu gosto muito de ler. Então, é um momento que eu pego o Kindle e eu vou ler. E aí, eu tento ler algo que seja para mim. Que não seja necessariamente um aprendizado para eu colocar em prática na loja. Que não seja algo não seja voltado... um livro de empreendedorismo, exato, livro não seja algo teórico, voltado né? assim. Exato. Então, ler é algo que me relaxa. Treinar é algo que eu estou Também. precisando voltar a fazer. Porque me faz muito bem. Eu fazia... antes, aulas 2 vezes ao dia, até de tão bem que eu me sinto quando eu faço. Eu falo que é como se fosse uma bateria que realmente é autorrecarregável, né? A partir do momento que você gasta energia no exercício, volta para você.
Então, acho que treinar, ficar em atividade física e ficar com as pessoas que eu amo, né? Então, os meus enteados, os meus cachorros, o marido. Acho que tudo isso é algo que me traz muito bem-estar. Mas eu vou te dizer, estar na loja pode parecer que não. Eu sei que não é o correto, mas é algo que me traz uma paz, assim, sabe? Fazer uma troca com uma pessoa. Às vezes, um papo que eu bato, assim, que eu converso, depois eu chego em casa e eu me sinto melhor. Eu falo, ai, que bom que eu conversei. Acho que quando a gente sabe o que a gente gosta de fazer, a gente nem vê a hora estar passar, lá, né? exatamente. Não é um trabalho, É um sabe? sinal de que realmente a gente nem vê a hora passar. Sim, É sim, tão é um gratificante, prazer. é tão gostoso. É. E você fala, puxa, nossa, nem lembrei de comer. É, Nossa, nem exatamente lembrei, nem vi a hora isso, passar. Exatamente isso. As meninas, né, as nossas consultoras, elas falam, Mari, você não vai almoçar? Aí eu falo, nossa, mas que horas são? 3h30. Eu falo, nossa, já fechou, não tem restaurante aberto agora, deixa eu pensar e vou fazer um lanche. Porque vai passando o mesmo dia e é gostoso, porque é esse misto, né, de sensações, de estar fazendo o que você gosta e ao mesmo tempo se desenvolvendo, porque eu aprendo muito lá dentro também, então Sim, tudo com isso certeza. é muito gratificante. Que legal, Ma. E você tem, por exemplo, eu vejo muito por mim, né? Eu era uma pessoa que me cobrava demais, assim, em todos os sentidos, como empreendedora, fazer as entregas. Hoje eu percebo que, consegui fazer o que eu precisava fazer, óbvio, eu tenho lá o meu to-do list, né, do dia, coisas que são prioridades. Sim. Eu antes também tinha um chefe, né? Hoje eu sou a chefe de mim mesma, do meu negócio, e aí aprender tempo. a priorizar é desafiador, né? Muito. Porque tudo é importante, né? Exato. Como que você faz essa gestão, por exemplo? Você também é uma pessoa que se cobra ou que você hoje conseguiu ter esse equilíbrio? Porque hoje às vezes, tem coisas lá que eu não consegui, eu parei um pouco, assim, de me cobrar, sabe? Acho que eu também não quero negligenciar o meu descanso, eu não quero negligenciar, sabe, a minha saúde. Sim. Então, eu aprendi nesses anos aí de empreendedora, né, que a gente está completando quase 10 anos aí de empreendedora, realmente ter esse equilíbrio. Eu acho que, Dri, eu acho que talvez o maior desafio, principalmente pra gente que é mulher. Eu falo que parece que mulher já nasce culpada, né? É estranho isso. Então, você tem que dar conta de todos os papéis. Ainda mais com o marido, exato, enteado. Tudo, né? E a gente se cobra também no sentido de querer fazer um exercício físico, de se cuidar, de estar com a unha feita, do cabelo. Gente, isso toma tempo. Exato. Né? Então, tá sendo um aprendizado. Mas agora, eu tô conseguindo, assim. Eu entendo que não tem problema não ter feito. Antes era muito difícil. Porque justamente eu queria entregar sempre 100% e tudo mais. E às vezes eu deixava de fazer. E tá tudo bem se a gente não der conta. Mulher, você que tá ouvindo a gente, sim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Respira, né? Pensa, vai. Eu tô terminando um livro, até indiquei no meu Instagram, no meu perfil pessoal, que chama Os Pequenos T's, que falam de pequenos trauminhas que as pessoas vão desenvolvendo no decorrer da vida. E ele tem muita didática no sentido de como que você respira, né? Então, eu tô aprendendo a fazer uma pausa, é muito básico isso, 45 minutos do meu dia, só que 15 e 15. Então, de manhã, coloca um despertador, 15 minutos. Eu faço o que eu quiser fazer para mim em 15 minutos. Se eu quiser ficar 15 minutos sem olhar no celular, eu fico 15 minutos sem olhar no celular. Mas é muito gostoso, porque você fala, nossa, fiz o que eu quis. Né? Aprendi a colocar um tempo para mim. Então, é muito importante. E na loja, a gente tende a fazer isso também. A gente faz umas surpresas, assim, para algumas clientes. A gente desenvolveu um dia que foi a volta às aulas. E a gente sabe o quanto que as mães ficam cansadas, exaustas, né? Porque você quer estar com o seu filho, mas você quer estar com o seu filho e ele bem. Então, você coloca 300 coisas na agenda, né? Verdade. Durante as férias. E aí, quando eles voltaram para as aulas, a gente chamou 3 ou 4 clientes. E aí, a gente conseguiu uma parceria. Foi uma esteticista fazer uma limpeza de pele nelas. Ai, que delícia! E junto, a gente comprou o doce predileto delas e colocou a música que elas gostavam. Então, foi 30 minutos. Tanto que a gente chamou sessão de 30 minutos de aconchego, que era a coleção que a gente estava na época, que se chamava Aconchego. E elas não acreditaram, elas falaram, que delícia, era tudo que eu precisava, de 30 minutinhos, olha, né? Que legal, né? E aí, junto, eu comprei um livrinho, mas é que santo de casa não faz milagre, né? E aí, o livrinho que eu dei era
um caderno feito para mulher sobre autocuidados. Que então, uma legal. lista do que ela poderia fazer para relaxar. Então, falava como ela se cuidar e ter esse tempo para ela. E a gente entregou para essas clientes de presente. Foi uma ação muito legal. Por isso que eu sou fã da Quinta Valentina. Exatamente por isso, gente. Porque não tá só preocupada em vender sapato, tá Exato. preocupada com o bem-estar da cliente, Sim. dessa conexão, dessa experiência, desse cuidado. Sim, Isso sim. faz toda a diferença. Sim, essa troca é compensadora, vale Não, muito a e pena. é rico demais. Hoje em dia a gente acaba vendo que perdeu esse sentido, né? Muitas vezes. Sim. Né? E por isso que eu quero muito ficar à frente a todo momento, né? Porque eu acho que é importante ter esse contato. Isso é algo que você desenvolveu ou é que a marca traz como um todo? Eu posso dizer que são as duas coisas. Então, hoje, já faz, desde 2013, 12 anos que eu não trabalho, por exemplo, com parte odontológica. Tá. Então, mudei totalmente de área, fui para o Senac, fui para a área de comunicação e marketing. Mas eu ainda tenho no Facebook ex-pacientes que me chamam e pedem indicação de dentistas, porque eles confiam em mim. Então, isso é muito legal. E quando eu pensei em empreender, a gente pensou num formato de franquia por ser algo já formatado, algo que é mais fácil, né, para você ter ingressar no mercado, mas eu queria algo que fosse muito próximo aos meus valores, porque Com senão não certeza. faria sentido, né? Sim. Então, assim, é algo que eu estou desprendendo ali o meu tempo, o meu dia a E dia, que também tô tivesse investindo essa tanto. flexibilidade para que você tivesse pudesse essa colocar a sua flexibilidade, cara. exatamente. E ter... Então, assim, e o CEO brinca, né? Ele fala: você, Mari, é o nosso exemplo, porque eu vou até o fim. Então, essa parte de atendimento, eu dava aula disso. Então, para mim, é muito importante. Que orgulho. Então, muitas coisas a franquia, com certeza, incentiva, mas muito é nosso mesmo, de a gente querer fazer o bem, de a gente querer estar trazendo essa alegria, né, para a vida das pessoas. Que demais, amiga. Nossa, que alegria, que honra. Imagina. Ai, olha quantas chaves aqui a Mari tá compartilhando, transbordando. E a gente tá quase chegando ao fim aqui do nosso podcast. Sim. Mas queria que você desse uma dica aqui para as mulheres que querem, de repente, empreender como você. Eu acho que trazer um insight, algo que, de repente, essa mulher que está nos ouvindo possa se sentir motivada, de repente, a dar esse primeiro passo. Eu acho que é importante o querer, né? Então, se tem uma palavra que eu acho que faz sentido quando você está falando de empreendedorismo, e aí não só do empreendedorismo voltado para a área empresarial, mas falando do seu empreendedorismo da sua vida. Eu lembro quando eu fui dar aula no Senac, a minha aula teste era dar uma aula sobre empreendedorismo. E eu não sabia o que era empreendedorismo, não tinha ido pesquisar. E aí eu descobri que a minha vida tinha sido empreendedorismo, né? Total. Porque você tem uma meta e você vai desenvolver mecanismos para você alcançar essa meta. Então, o querer, ele é o mais importante de tudo. Porque se você não quiser, não adianta. Seu marido pode te incentivar, seu filho, sua mãe, sua amiga, sua irmã, mas você precisa querer. Sim. E empreender é também algo que é seu. Então, não é algo que você... Que é de outro, né? Que é de outro, não adianta exatamente. você o filho querer é seu. empreender. Exato. É uma ideia e um sonho de outro. Exato. Né? É seu. Você tem que acreditar naquilo Exato. e falar: eu quero isso pra mim. Isso faz parte da minha vida, faz parte do meu propósito. Então, o querer, ele precisa ser muito forte. Porque em muitos momentos vai ser difícil. Em muitos momentos vai ser solitário, assim. Porque muitas vezes você fala... igual quando romantizam, né, a maternidade. Eu escuto muitas mães vindo falar isso. Ontem mesmo eu encontrei com uma, na loja, inclusive, que ela falou: Mari, eu não posso nem reclamar, porque eu quis tanto esse bebê, mas, meu Deus, né, brincando assim. E eu falei: pode sim, porque não é porque você sonhou. Então, em alguns momentos, você vai encontrar dificuldade. Sim, mas sempre, é em o todas querer. as áreas. Exato, mas é o querer que não te faz abandonar, muito pelo contrário. Te dá Que resiliência a exato, continuar. A querer continuar, e esse querer, pra mim, na minha vida, sempre foi muito forte. E, obviamente, acho que colocar Deus sempre à Amém, frente, né? amiga, Eu sempre coloquei, eu falo que eu não tenho ainda um lugarzinho, né? Um lugar que eu falo, essa é a igreja ou o templo, né, que eu frequento. Mas eu sempre tive Deus muito forte dentro de mim, assim. Amém. E todas as provações que eu passei e que eu só enxergava que aquilo não era o que tinha pra mim. Então, eu só tinha certeza daquilo. Por mais difícil que muitas vezes fosse, eu falava: isso não é meu. E eu vou mudar. Só que para mudar eu preciso querer. Exato. Então, acho que o mais tudo, importante né? Eu acho de que tudo em é você ter o todas querer. as áreas da nossa vida. Exato, sim. Senão não existe mudança, Não né? existe Não existe mudança. transformação, Exato. não existe amadurecimento. Exato. Que lindo! Imagina. E pra gente fechar aqui,
Com a pergunta de milhões. Meu Deus. Que eu tenho feito aqui para os meus convidados. Que medo. Que é uma pergunta, assim, que eu sempre tenho refletido e me faz enxergar onde eu estava, onde eu tô e todos esses anos que passaram. Se você tivesse que dar um conselho para Mari, há 10 anos atrás, para você, o que você falaria? Difícil, né? São tantas as coisas, porque a gente muda tanto, né? Quando eu Muito. olho para 2022 e vejo a minha vida hoje, ela já fez um 360. E olha que 22 não tá tão longe. Exato, Imagina, já fez uns 360, né, imagina 10 2014. anos. Mas isso que você tá falando, Adri, faz muito sentido. Terça-feira eu fui em um médico em São Paulo, vou tentar ser breve, e passei no Itaim Bibi, né? Justamente no lugar que foi meu primeiro emprego aqui em São Paulo. E na época que eu pegava ônibus, que eu não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, que trabalhava ali para pagar o aluguel e conseguir sobreviver. E aí eu cheguei justamente na loja na quinta-feira e falei para as meninas, queria tanto, porque eu só pensei em vocês, falei para as minhas consultoras, né? Eu falei, eu só pensei em vocês quando eu passei por lá. Porque nem os meus melhores sonhos eu ia imaginar que a minha vida seria dessa forma agora. Que eu ia conquistar tudo que eu conquistei, que ia ser difícil. Então, acho que se eu tivesse que dar um conselho para mim mesma, né, há 10 anos, eu só ia falar, acredita. Porque eu sempre acreditei, né? Sim. E eu sempre tive provas. Então, eu acho que é o acredita. Que se você tem fé e se você for construir, você vai conseguir. Amém. Então, acho que até porque, esse seria o conselho. Né, você falou muito Não sofra, né? Que às vezes a gente sofre, mas tudo é no tempo certo, tudo é no Com tempo de certeza. Deus e tudo é na colheita, não é no plantio, né? Exato. E você, né, falou de Deus, falou isso agora, e me veio muito que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pode pensar e imaginar. Sim. Ou que a gente pede, né? A gente pede tão pouco, mas ele já tem tanto Ele tem já preparado, um plano né? ainda maior para nós, né? Como está lá em Jeremias 29:11, que é o meu versículo favorito. Ele faz, e também em Efésios 3:20, que ele faz infinitamente mais, e ele tem planos bons para nós. Sim. Basta a gente realmente crer. Acho que uma vez que a gente conhece o Criador, a gente também passa a nos conhecer. Então, ter esse autoconhecimento, eu acho que tudo isso acaba só nos ajudando a realmente estar no centro da vontade de Deus e alcançar e cumprir o propósito que Ele tem pra gente, né? E que é gratificante, porque, tá no brilho no olhar, tá realmente na alegria, na satisfação, na realização de fazer As o que a gente faz. Né? Exatamente. Elas chegam, é só esperar e fazer o plantio. Tem que plantar, isso, né? Não adianta porque esperar não existe, acontecer. né, colheita sem plantio. Exato. E qual a qualidade, né, das Exato. sementes que a gente está plantando. Isso para todas as áreas da nossa vida. É engraçado, meu pai sempre disse isso. Ele sempre foi uma pessoa muito simples, né? Não estudou, mas muito temente a Deus e muito perseverante com a família dele. E ele sempre falou, a semeadura é livre, mas a sua colheita sempre vai ser obrigatória. Exato. Então, é Sempre. uma frase que a gente sempre, eu e minha irmã, né? A gente sempre perseverou e sempre... Porque não tem como, se você está plantando, você vai colher, né? Sim. Então, vamos plantar o bem, Com que certeza. a colheita vai ser boa. Ai, que lindo! Amiga, é uma honra ter você aqui. Imagina, eu que agradeço, Nossa, meu quantas amor. chaves, quanta inspiração você trouxe com certeza aqui para o pessoal que está nos assistindo. Foi um Escreve prazer. aqui nos comentários o que você achou desse papo. Com certeza vão ter outras oportunidades para a gente explorar sim. mais. A gente pode trazer tendências, falar mais de empreendedorismo. Sim. Eu quero honrar, inclusive, também a sua participação com... A gente gosta pouco. Ai, meu Um Deus, que kitzinho aqui da delícia! Nath Mazzoni. Maravilhosa. Pra também adoçar o seu dia. Sim. E é um mimo aqui Obrigada, do nosso meu canal. amor. A Nath Obrigada também por sempre tudo. muito atenciosa, Muito, com uma mão muito maravilhosa. querida. A gente também que gosta de São se encontros cuidar. da vida, né? Exato. É isso. Você me apresentou ela, mesmo à distância, e foi um encontro muito bom também. Ai, que bom. Fico feliz, amiga. Obrigada, meu amor. E você que está aqui nos assistindo até aqui, eu quero te agradecer, meu muito obrigada.
Lembre-se aí de se cadastrar tanto no YouTube como no Spotify, assim como esse papo maravilhoso. Se você curtiu, compartilha aí com outras mulheres, com amigos, manda um aviãozinho pro pessoal também se inspirar com a história da Mari, com tudo que a gente compartilhou aqui. O arroba dela vai estar aqui na descrição do vídeo, tanto o dela pessoal como o da Quinta Valentina Alphaville. Fica o meu convite mais uma vez para você conhecer a loja, que tá linda, você que é daqui da região de Alphaville, mulher. Os sapatos são maravilhosos, o lugar é aconchegante, delicioso, eu tenho certeza que você vai curtir. Se você já conhece, escreve aqui, dá um oi lá pra Mari, curte também, porque ela compartilha muitos conteúdos também interessantes de dicas, de moda, de tendência. É sempre muito bom compartilhar e acompanhar os conteúdos dela. E quero agradecer também os meus apoiadores, a gente não faz nada aqui, a Mari comentou muito, né, acerca de pessoas. Sim. Então, essas pessoas que estão atrás dessas marcas que acreditam nesse projeto, meu muito obrigada a cada um de vocês. E eu te vejo no próximo de Papo com a Drica.